Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para podermos ouvir o falar do Senhor. Ó Senhor Jesus, que Deus possa continuar nos abençoando. Ó Senhor Jesus, quem está aqui presencialmente no local de reuniões da Igreja Itaúna, Minas Gerais, e você também que vai estar vendo essa transmissão, aonde quer que você esteja, em qualquer canto da terra, o Espírito do Senhor possa falar a palavra dEle até você, quando você estiver ouvindo a mensagem. Ó Senhor Jesus, hoje nessa noite nós gostaríamos de estar complementando a palavra do livro de Mateus. Obviamente, né, irmãos, não estamos aqui dizendo que estamos terminando na totalidade, porque o Pedro Dong falou várias mensagens depois. É apenas um ruminar da palavra, e semana que vem, se o Senhor nos der a graça, daremos início ao livro de Efésios, né, a qual também o Pedro já começou a falar, já um mês já, no mínimo, e semana que vem, então, nós daremos início ao livro de Efésios, amém? E hoje nós gostaríamos de reforçar o encargo da palavra, do livro de Mateus ainda. Gostaria de encorajar os irmãos a ler o encargo nessa noite. Vamos ler juntos? Ungidos para realizar uma missão. Aleluia. As irmãs somente? Os irmãos ungidos para realizar uma missão. Aleluia. Então, nessa noite, gostaríamos de estar mostrando sobre a importância, irmãos, que é a missão da igreja, né? Uma grande missão, a qual o Senhor nos incumbiu, né? Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, e os homens de Deus escreveu para nós, a qual está em vários livros, né, principalmente no Novo Testamento, a qual deles, que é o encargo que nós sempre temos, é Mateus 24:14, uma grande missão que o Senhor deu para nós. O que diz em Mateus 24:14? Vamos ler, depois nós lemos outros dois versículos sugeridos do tema. Mateus capítulo 24, versículo 14. Senhor Jesus, e será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia! E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, irmãos, uma grande missão que o Senhor deu para a igreja, né? Sempre esteve no coração de Deus. Ao amar, ao criar o homem, por o homem ser tão especial, Deus, Ele sempre almejou, desde o princípio de Gênesis até Apocalipse. O propósito de Deus, Ele ama o homem. E sabemos que por meio do Novo Testamento, né, seja a partir de Mateus aqui, nos Evangelhos, nós sabemos Deus também expressando a sua vontade, o seu propósito, enviando seu único Filho, Jesus, aqui na terra, para salvar a cada um de nós. Então, louvado seja o nome do Senhor. E aqui então, nesse encargo dessa noite, né, ungidos para realizar uma missão. Eu e você, irmãos, nós que já viemos a crer, a confessar a Jesus Cristo como único Senhor da nossa vida, o Senhor ungiu a cada um de nós. Primeiramente, a missão foi dada para o seu Filho Jesus Cristo. Ele foi ungido primeiramente para levar a cabo o propósito de Deus. Em Lucas capítulo 4, vamos conferir. Lucas capítulo 4,
versículo 18 e 19. Senhor Jesus, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, primeiramente, Jesus, quando esteve aqui nessa terra, enviado pelo Pai, para cumprir a missão dele, né? E a comissão, ele foi ungido pelo Pai. E também nós, irmãos, nós vamos ver aqui um pouquinho no decorrer dos capítulos 26, 27 e 28 de Mateus. Nós vamos ver que quando o Senhor Jesus foi na cruz, quando ele morreu, mas graças a Deus que a morte não pôde lográ-lo, graças a Deus que no terceiro dia, ele ressuscitou. E uma vez que ele ressuscitou, né, ele também, uma vez nós vindo crendo no Senhor, ele também nos ungiu com o Santo Espírito. Então, o Senhor Jesus, primeiramente, ele foi ungido pelo Pai, para levar a cabo o seu propósito. E também nós, uma vez sendo salvo, por meio da morte e da ressurreição do Senhor, crendo e confessando, né, recebendo Jesus como único Senhor da nossa vida, o Senhor também nos ungiu. Para quê? Ungidos para realizar uma grande missão. Fala assim, você que está aqui, fala assim: eu fui ungido. Eu fui ungido para realizar uma grande missão. Irmão, Deus te ungiu, te chamou, e Ele te comissionou. Por isso que Mateus 24, 14, ele diz: ide e pregai o Evangelho. É uma grande missão, irmão, para a igreja. Nós, hoje, apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Por isso nós precisamos continuar pregando o Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Então, em 2 Coríntios 1, 21, nós vamos ler aqui novamente. Lemos durante a reunião, mas agora gostaria de encorajar os irmãos, até mesmo quem vai estar desfrutando dessa palavra, né, por meio da transmissão, também poder conferir na sua Bíblia. 2 Coríntios 1, 21. Vamos ler todos juntos? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, amado irmão, amada irmã. Deus chamou a cada um de nós para uma missão, para uma comissão, mas não por nós mesmos. Tudo é por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Por isso que Ele nos ungiu. Ó Senhor Jesus, e abrindo então em Mateus 26, vamos abrir nossas Bíblias, no capítulo 26 do livro de Mateus. Eu vou aqui apenas um resumo de 10 minutinhos. Né? Semana passada nós vimos sobre uma palavra sobre a casa de Betânia, um lugar de descanso. Aqui em Mateus 26, não vou ler, mas os irmãos, é só conferir na sua Bíblia, né, do versículo 6 até o 13, gostaria de ler apenas o versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Só até aí. E depois nós vimos também, semana passada, né? Foi mostrado o Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, a qual mostrou ali também que o Senhor Jesus, ele estava ali numa casa onde estava também Simão, o leproso. O Senhor estava ali em Betânia.
e na casa de Simão. E vimos esse princípio, irmãos, né, que eu e você, todos nós, uma vez que nós viemos a crer no Senhor Jesus, outrora, eu era um leproso, não tinha a vida de Deus, vivia em pecado. Hoje, espiritualmente falando, não a lepra segundo a carne, mas aqui nós estamos aplicando a lepra espiritual na Bíblia. Eu ainda continuo sendo leproso, eu tenho minhas falhas, eu sou um pecador, mas agora a minha história mudou. Tal é a minha história. A Deus seja a glória. Sou um pecador, mas que graça ganhou. Essa é a nossa história hoje. Todos nós somos pecadores. Diante do Senhor, precisamos ser humildes e reconhecer, Senhor, em mim mesmo não habita bem nenhum. Nós precisamos reconhecer diante do Senhor. Humildade, simplicidade e confessar, Senhor, me purifica de toda a lepra que está em mim. Senhor, por meio da sua palavra, a sua palavra, Senhor, me transforma. Senhor, a sua palavra me cura. Senhor, continua me curando de toda a lepra, Senhor. Tudo que é negativo na minha vida. Por isso, irmãos, é importante. 2 Reis, capítulo 5, não vou ler lá por causa do tempo. Lá fala também da lepra de uma pessoa, vocês lembram? Naamã. Naamã era leproso, um rei. Mas ele foi curado por meio da palavra de Deus. Foi dada uma ordem, vai até o rio Jordão. Lavar, se banhar. Ele se relutou muito. Ele não queria ir. Ele cria que por meio do profeta bastava uma palavra que ele seria curado. Mas essa era a ordem. Hoje também é o mesmo princípio, irmãos. Nós precisamos voltar à palavra para nós continuarmos sendo curados. Curado de tudo aquilo, tudo que é pecaminoso ainda na minha vida, para me voltar ao Senhor. Então nós vimos sobre Simão, vimos também sobre Lázaro. Tinha 4 personagens ali. Lázaro também nós vimos que ele havia morrido, por 4 dias já estava fedendo, mas o Senhor Jesus esteve ali e ressuscitou Lázaro. Hoje também, irmão, é o mesmo princípio para nós. Eu e você, o Senhor, nessa noite. Talvez eu não estou morto fisicamente, talvez não, eu não estou morto fisicamente, nem você, mas espiritualmente, está vendo? Eu posso estar fedendo espiritualmente, morto. Não tenho conseguido invocar o nome do Senhor, não tenho conseguido ir até a palavra, tenho comido muitas coisas aí desse mundo que não traz edificação na minha vida. Aí quando eu falo, só suja as pessoas, só falo disso, daquilo outro. Mas a palavra de Deus não tem saído de mim mesmo, da minha boca, para que eu possa estar edificando a casa de Deus. Então, assim como Lázaro, irmãos, o Senhor quer que nós continuemos a servir em ressurreição. Os nossos compartilhar, as nossas orações, quando cantarmos os hinos, proclamar os hinos, tudo em ressurreição. Então, louvado seja o nome do Senhor. E ali também nós vimos Marta e Maria, né? E vimos que Maria derramou ali, né, o vaso de alabastro. Quebrou-se e derramou um precioso perfume. Em outras palavras, resumindo aqui esse contexto, é o mesmo princípio, irmãos. Ela quebrou o vaso de alabastro. Hoje o Senhor também quer um significado espiritual. Eu e você ainda, talvez, nas reuniões, a julgar pelo tempo de vida cristã, nós somos ainda muito inteiro, o vaso, por causa da minha formação acadêmica, um exemplo, por causa do meu background, eu falar aqui no meio de vocês, eu não. Você ama muito a si mesmo, mas o Senhor quer te quebrar nessa noite. O Senhor quer te quebrar como esse vaso de alabastro, como Maria quebrou, para quê? Embora ela ali derramou sobre os pés do Senhor, ungiu o Senhor. Hoje, irmãos, nas reuniões, o Senhor também quer que nós nos quebramos, saiamos de nós mesmos, para exalar o bom perfume que é Cristo. Ó Senhor Jesus! Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4,
fechar esse contexto aqui do vaso alabastro e da sequência em Mateus 26, na morte do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Irmão, temos, porém, este tesouro. Você tem um tesouro. Cristo está dentro de você. Cristo está em nós. O tesouro está dentro de nós. Mas o Senhor quer que esse vaso se quebre. Para quê? Para nós exalar a excelência do poder que seja de Deus e não de nós. Exalar o bom perfume. Aí então, se você voltar um pouquinho aí no capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios 2, volta aí, 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. O que que diz? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nós que se perdem. Ó Senhor Jesus, irmão, nós somos o bom perfume de Cristo. Hoje o Senhor quer que nós exalamos Cristo nas reuniões. Para que, irmão, quando aquele princípio que nós estamos vendo agora atualmente, né, ser restaurado nas reuniões, né, já falamos aqui um pouquinho, né, as terminologias que o Pedro Dang tem usado, né, talvez as nossas reuniões estão dentro da caixa. Ah, mas agora tem que sair fora da caixa, é ou não é? Imersão na palavra, correto? Então, irmão, todo esse princípio, né, o Senhor quer de fato que nós quebramos o vaso, saímos fora da caixa e exalamos o bom perfume de Cristo. Ser loucos pelo Senhor. Realmente, por quê? Restaurar, irmão, a prática das primeiras obras das nossas reuniões. Como nós sempre estamos ajudando os irmãos, dentro desse encargo também da imersão da palavra. Entrar, ruminar, proclamar a palavra, proclamar os hinos. Imersão, entrar, gastar tempo. E profetizar mais nas reuniões. Para quê? Por quê? Porque quando as pessoas vêm até a reunião, até nós, seja convidados. Se tem algum convidado aqui nessa noite, se você não abre a sua boca, se você não ora, se você não proclama Cristo, você não está exalando o bom perfume. Aí a pessoa vem, vai embora da mesma maneira que ela chegou. Mas quando você libera o seu espírito, que é o ponto de partida, aí Cristo está sendo exalado por meio de você. Em outras palavras, você está quebrando o vaso. Você está liberando o seu espírito. Por isso a importância, irmãos, de nós continuarmos, né, liberando, né, quebrando o vaso de alabastro. Por um lado, Maria derramou-se, ungiu o Senhor. Mas hoje, o Senhor, por meio que hoje Ele é Espírito e vida. Hoje o Senhor quer que nós derramamos esse bom perfume, né, para com as pessoas aqui na reunião, seja em nossa casa, seja na vida social. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14. Esse último contexto aqui, e nós vamos para Mateus 27, amém? Depois, 1 Coríntios 14. 23 a 25. Eu estou falando então aqui do encargo de quebrar o vaso, exalar o bom perfume que é Cristo, profetizar nas reuniões, liberar o Espírito. Então aqui, Paulo ajudou a igreja em Corinto. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto,
É ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ó Senhor Jesus! Por isso a importância, irmão, nós continuarmos exalando bom perfume, servindo ao Senhor com alegria, entusiasmo, excelência, tendo um coração de gratidão a Deus como Simão, o leproso, servindo o Senhor em ressurreição como Lázaro, servindo como Marta e Maria ali, que derramou também um unguento ao Senhor ungindo. Hoje, irmão, é a nossa vez. O Senhor procura um descanso, que então ali era Betânia, ele achou um lugar de descanso. Hoje Betânia pode ser chamado também, pode ser a igreja em Itaúna. Betânia pode ser você, irmão. Nós temos dado descanso ao Senhor. Por isso a importância de nós continuarmos servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Aí, voltando então para Mateus, capítulo 26. Aqui então, irmãos, eu gostaria de estar avançando aqui na palavra dessa noite. Senhor Jesus. Mateus, então, capítulo 26. Mais adiante aí os versículos seguintes, né? Versículo 26 principalmente. Mateus 26, 36. Eu não vou entrar aqui nos contextos, ler os versículos, não, por causa do tempo. Eu só vou ler aqui o subtítulo. Jesus no Getsemane, né? Aqui mostra que o Senhor, ele sabia que ele tinha que cumprir uma missão aqui na terra, quando ele estava aqui no seu ministério terreno. Ele veio, irmão, com uma missão, uma comissão, nós sabemos. João 3,16 fala que ele veio, né, para salvar todos aqueles que o Pai tinha dado a ele, não é isso? Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho, não é isso? João 3,16, ler para ser mais fiel, né, à palavra de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, que é a humanidade, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós vimos que o Pai confiou a Jesus uma missão, uma comissão, que era vir aqui nessa terra. E nós sabemos por meio da palavra de Deus, irmão, que a cruz era a vontade de Deus. Era necessário o Senhor Jesus passar pela cruz. Se Jesus não tivesse, irmão, passado na cruz, morte de cruz, depois nós vamos ver aqui mais para frente, né? De seu lado saiu sangue e água. O sangue é para a remissão dos pecados, a água é para a vida. O Senhor nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Então, por meio da morte do Senhor, saiu sangue e água em João 19:34, depois nós vamos gastar mais um tempinho nesse contexto. Se Jesus não tivesse cumprido a vontade do Pai, se ele não tivesse ido para Jerusalém, a qual ele sabia que ele iria ser morto, crucificado, uma morte terrível, o justo morrendo pelos injustos, mas o Senhor Jesus foi a caminho de Jerusalém. Ele veio cumprir a missão dele. Ele foi ungido pelo Pai para essa missão e comissão. E graças ao Senhor, que o Senhor foi fiel. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então o Senhor Jesus, ele foi a caminho de Jerusalém, mas ele sabia que não seria fácil. Tudo que ele iria passar ali na cruz, na morte de cruz, a qual a Bíblia narra que ele ali orando, aqui no Monte Getsemane, no Gólgota principalmente, a Bíblia fala que ele suou suor como gotas de sangue. Tamanho era o pesado, irmão, daquele sofrimento que ele iria passar. Mas graças a Deus, mesmo ele sabendo da vontade, da missão e comissão que ele veio aqui na terra, ele não recuou. Ele foi e fez a vontade do Pai.
Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele ao cumprir aqui em Mateus 26 aqui, quando eu citei aqui 26, né? Como eu disse, não vou aqui entrar no contexto, mas quando nós vamos para capítulo 27 de Mateus também, capítulo 27, aí quando entra no versículo 33, por favor, né, eu estou apenas que citando, né, o contexto que fala da crucificação do Senhor. Depois vem o versículo 45, né, a morte, o contexto, né, o subtítulo, a morte de Jesus. E depois o versículo 57 fala o sepultamento de Jesus. Então todo esse contexto aqui, irmãos, Mateus 27, do 33 até 66, fala então da crucificação, da morte de Jesus, né, e do sepultamento e a guarda do sepulcro. Fala o que o Senhor fez por nós ali na cruz. E ali no Gólgota, principalmente, ele orou, ele suou ali como suor, como gota de sangue. Ele sabia o tamanho do sacrifício que ele iria passar por nós. Mas ele foi fiel, e fiel até a morte. Me desculpa aqui, novamente, dar um testemunho, irmãos, né, para a glória de Deus, hora nenhuma, né, querendo exaltar a minha pessoa. Deus, eu tenho gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade, por ter ido em Jerusalém. E quando eu voltei, eu dei testemunho para vocês, que ali no Gólgota, realmente, o lugar que mais me tocou, aonde eu chorei, aonde eu confessei, falei, Senhor, que gratidão. Quando o Senhor esteve aqui na terra, na cidade santa ali em Jerusalém, eu pude orar ali no Gólgota. Eu estive ali orando e lembrando tudo que o Senhor fez por nós por meio da palavra do Senhor. E ali também lembrei de cada um de vocês, né, graças ao Senhor, tudo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Então, irmãos, a caminho de Jerusalém, o que o Senhor sofreu por cada um de nós. Por isso, irmão, nessa noite, eu ainda gostaria de encorajar, irmãos, vamos continuar tendo um coração de gratidão a Deus. Embora o sofrimento do Senhor, a morte do Senhor na cruz, nós sabendo que o inimigo de Deus, que é Satanás, ele queria impedir o Senhor de ir até a cruz. Ele fez de tudo para anular a missão que o Senhor Jesus veio aqui na terra. Mas Satanás foi derrotado pela palavra de Deus. O Senhor venceu. Era necessário o Senhor morrer na cruz por cada um de nós, gerar a igreja. E também morreu, e Ele também ressuscitou no terceiro dia. E onde nós somos gerados por meio da vida de Deus. Todos nós que viemos a crer e a confessar. Mas lembrando um dos contextos, a qual o Senhor foi impedido, né, ir para Jerusalém para cumprir o propósito dele, a morte e cruz. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus 16. Vocês vão lembrar desse contexto aqui, Mateus 16. Mateus 16. O subtítulo fala que Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui, irmão, nós sabemos que, na verdade, não era a pessoa diretamente de Pedro que Jesus falou, arreda, Satanás. O Senhor sabia quem estava por trás ali, usando Pedro no lado bom da alma, falando. Por isso que o Senhor disse, não arreda Pedro, arreda Satanás. Quem estava impedindo por trás ali de Jesus aí, para a cruz?
ir para Jerusalém, morrer no nosso lugar, cumprir a vontade de Deus, cumprir a sua missão e comissão? Satanás. Ele sabia que se Jesus fosse na cruz, morresse e ressuscitasse, ele estava perdido. E graças a Deus que ele é um perdedor, porque o nosso Senhor saiu vencendo e para vencer. Por isso que o Senhor repreendeu Satanás, arreda Satanás. Era necessário, irmão, o Senhor ir para Jerusalém. Era necessário o Senhor morrer no nosso lugar. Era necessário do seu lado sair sangue e água, para se cumprir a Escritura, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, assim como os 2 ladrões quebraram as pernas deles, mas do Senhor não poderia quebrar. Porque para cumprir a Escritura. Mas nós sabemos, né, que em João 19, 34, daqui a pouquinho nós vamos ler, eu vou começar a aplicar aqui o encargo dessa palavra, sangue e água. Mas mostra, irmãos, a importância, né, que nós devemos valorizar tudo que o Senhor fez por nós. Ele amou a mim e a você. Ele veio até cada um de nós. E Ele levou nossos pecados ali na cruz. E Ele tomou ali toda a nossa enfermidade. Ó Senhor Jesus! Então aqui no capítulo 27, então, né, aleatoriamente falando aqui nesses contextos, depois os irmãos ruminam, né, sobre a crucificação, a morte do Senhor, a importância, né, a morte, o significado, irmão, para nós, crucial. Não só a morte, mas também o Senhor ressuscitou no 3º dia. Então, vamos abrir então João 19. Evangelho de João, capítulo 19. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículo 34. Aleluia. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aleluia. Então aqui mostra, né, que o contexto também fala da morte do Senhor aqui, né, irmãos? Esse contexto fala que quando o Senhor Jesus morreu, como eu havia dito, os 2 ladrões ali na cruz quebraram as pernas deles para morrer mais rápido, né? Mas o Senhor Jesus não poderia ser quebrado nenhum osso. Mas a Bíblia fala que um dos soldados também, para se cumprir a Escritura, enfiou a lança de um do seu lado. E aqui fala que saiu sangue e água. E nós sabemos aqui, por meio, né, do apóstolo João, João estava perto. Só podia ver a água quem estava próximo. O sangue, irmãos, obviamente, né, literalmente falando, se eu, obviamente, né, não preciso fazer drama aqui, cortar aqui, mas se eu pegar um mercúrio, que ele é vermelho, né, se eu colocar aqui na palma da minha mão, misturar bem, fazer assim, todo mundo vai ter a impressão que parece que eu estou ferido, parece que está saindo água, sangue da minha mão, não é isso? Por causa da cor, né, do mercúrio. O sangue é avermelhado. Então, de longe, dá para ver. Todos aqui, né, nesse salão, se tiver aqui, né, um vermelho nítido aqui na minha mão, praticamente, todos, exceto, com todo respeito, quem tem miopia, quem tem algum problema de visão. O sangue vê de longe. Mas a água que saiu do lado do Senhor, é só quem estava perto. E João viu porque ele estava perto. E também algumas mulheres que seguiam o Senhor, assistiam o Senhor, acompanhavam o Senhor no seu ministério, bem de perto, elas também puderam ver. Esse é o segredo, irmãos. Por um lado, do lado do Senhor, na sua morte de cruz, o sangue e a água tipifica Cristo e a igreja. Então, por meio da morte do Senhor, era necessário o Senhor morrer no nosso lugar. Um justo morrendo pelos injustos. E também para cumprir a missão e a comissão de Deus do Pai que enviou Jesus, por ele ter sido aprovado. Ele morreu e ressuscitou, e a Bíblia também fala, depois vamos ver um pouquinho, que ele está sentado à direita de Deus Pai.
ele foi aprovado pelo Pai, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então, o sangue, irmãos, como eu falei um pouquinho aqui, se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse cumprido a sua missão aqui na terra, se ele não tivesse derramado sangue e água do seu lado, eu e você, toda a humanidade, ainda continuaria sendo pecadores, pessoas perdidas nesse mundo. Porque Jesus não iria cumprir a missão dele. Mas graças a Deus, o Senhor cumpriu a vontade do Pai. Ele orou, Pai, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas o tamanho era tanto, o castigo era tanto ali na cruz, quando o Pai o abandonou. Ele disse, Pai, se possível, afaste de mim esse caso, se afaste de mim essa morte cruel, difícil. Mas todavia, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então, graças a Deus que Jesus, por ele ter sido ungido pelo Pai, ele tinha uma comissão, uma missão, e ele cumpriu a vontade do Pai. Graças a Deus, então, que ele morreu, do seu lado saiu sangue e água. O sangue, por outro lado, irmão, representa, tipifica, a remissão ali dos nossos pecados. O sangue é para perdoar os nossos pecados. É para a redenção. Nós estávamos afastados de Deus, mas por meio da morte do Senhor, nós fomos aproximados de Deus. Nós fomos reconciliados com o Pai, por meio da morte e da ressurreição do Senhor. Agora nós podemos chegar a Deus. Eu sou um pecador, você é um pecador. Mas foi oferecida uma oferta por nós. Jesus Cristo, por meio do sangue dele, eu e você podemos aproximar diante do Pai, confessando os nossos pecados. Por isso, amado irmão, amada irmã, você, amigo que está assistindo essa transmissão, eu sou um pecador, você também é. Mas quando nós nos aproximamos diante de Deus confessando, Senhor Jesus, eu sou um pecador, que graça ganhei. Senhor, por meio do teu sangue, eu vou diante de ti. Eu quero oferecer Cristo a Deus. Senhor, se há algum pecado na minha vida, me lava com teu precioso sangue. O teu sangue tem poder. Senhor, lava-me completamente. Então, irmão, o sangue nos dá a base para ter comunhão com o Senhor. E do seu lado saiu água. A água é para a vida. Então, como eu disse, João viu de perto, algumas mulheres que seguiam o Senhor viu de perto. E também, irmão, mostra para nós hoje a importância de seguir de perto, o ensinamento dos apóstolos. Hoje nós precisamos também, nesses dias que se chama hoje, precisamos acompanhar bem de perto o mover atual do Senhor. O Senhor nos salvou, Ele nos regenerou. O Evangelho da graça chegou até cada um de nós por meio da morte do Senhor, nós aplicando o sangue, confessando, por meio da nossa boca, crendo com o nosso coração, nós somos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, gostaria aqui, 12 e 13. Diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Por meio da morte do Senhor, por meio de nós confessarmos Jesus como o único Senhor da nossa vida, o Evangelho da graça, irmão, nós precisamos continuar pregando o Evangelho da graça para todas as pessoas. Por isso que nós recebemos uma missão, uma comissão. Por isso que o Senhor nos ungiu. Aquele que nos ungiu é Deus. Por um lado, Jesus veio, Ele foi ungido. Ele
cumpriu a missão do Pai. Ele foi fiel. Agora, uma vez que o Senhor morreu, ressuscitou, Ele confiou à igreja, Ele confiou a cada um de nós. Vai, prega o Evangelho, anuncia as boas novas. Por isso, irmãos, que nós precisamos ainda lembrar que o Evangelho da graça, as pessoas creem, sim, é importante, ela invoca o nome do Senhor, crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e nós, depois, no final, vou estar mostrando aqui, o final de Mateus 28, 18 a 20, a qual o Senhor disse, para nós pregarmos o Evangelho, batizar as pessoas, e nós batizamos as pessoas, é para dentro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Nós batizamos as pessoas. Quando a pessoa crê em Jesus, nós cumprimos a palavra de Deus. Assim como Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, ele foi batizado por João Batista, por meio da água. Por isso que quando eu e você, nós viemos a crer em Jesus, confessamos como o único Senhor da nossa vida. O segundo passo, eu e você precisamos cumprir a justiça de Deus. Ser batizados, ser imergidos, para fazer parte do corpo de Cristo. Mas graças a Deus, que nós pregamos não apenas o Evangelho da graça, mas o Senhor também nos comissionou o Evangelho do Reino. Por isso, irmão, que eu e você, ao pregar o Evangelho, recebendo essa missão, comissão do Senhor, dentro de Mateus 24, 14, ide e pregai o Evangelho. Quando pregamos o Evangelho da graça, irmão, a pessoa é salva, é regenerada, ela se torna um filho de Deus. Sim, muito bom. Mas só que nós queremos apresentar para ela também o Evangelho do Reino, que é a salvação completa. O Senhor não quer apenas salvar o seu espírito humano, não apenas o meu espírito humano, mas o Senhor quer nos salvar espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis perante Deus. Por isso que Paulo, ele cita a igreja tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala esse contexto. Deus quer nos salvar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Por um lado, o nosso espírito é regenerado, foi salvo. A nossa alma, ela está sendo salva. É o Evangelho do Reino, irmão. Por isso, a importância de eu e você, ao ser salvo, regenerado, somos filhos de Deus, sim. Mas às vezes somos um filho de Deus, como criança recém-nascida. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O Senhor quer que nós nos tornamos filhos maduros. Sabe por quê? Porque o Senhor quer dar para nós o mundo que há de vir. O Senhor quer que nós governamos. Por isso, irmão, a importância de pregar o Evangelho do Reino também, ajudando as pessoas a crescer na vida de Deus. Então, João 19:34 fala que saiu sangue e água. Então, a água, aplicação aqui sobre seguir de perto. Paulo mostrou seu jovem cooperador Timóteo, e mostrou a importância, vamos abrir 2 Timóteo, Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 10 e 11. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Vamos ler? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Versículo 10, novamente, vamos ler, unânimes. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Amém. Aleluia. Hoje, irmãos, é o mesmo princípio. Por isso, vamos continuar exercitando o nosso espírito, invocando mais o nome do Senhor,
lendo mais a palavra, lendo os livros que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Vamos continuar seguindo de perto. Quantas ferramentas o Senhor tem nos dado, graças a Deus, nesses últimos dias, não é isso? Para que nós possamos continuar cumprindo a nossa missão e a comissão que o Senhor nos confiou. O Senhor tem nos dado várias ferramentas. Graças a Deus, agora recente, né? Nesse mês ainda, só relembrando e atualizando alguns irmãos. Hoje, nós sabemos que desde o início, irmão, desde o princípio, desde lá do livro de Êxodo, o propósito de Deus sempre foi, toda a família serviu o Senhor. Embora Faraó ali em Êxodo 12, representando Satanás, ele não queria que as crianças servissem o Senhor. Satanás, por meio de Faraó, não queria que os adolescentes, os jovens, os casais, a melhor idade, fossem para adorar o Senhor ali, né, no lugar que ele escolheu. Não, Satanás não quer isso. Mas nós sabemos por meio da palavra de Deus. Deus nos deu uma missão, uma comissão. Até mesmo por meio de Josué. É nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Tudo que temos, tudo que recebemos, nós ofertamos ao Senhor. Então, graças a Deus, irmão, porque agora recente, né? Trazendo, renovando a cultura novamente das crianças, irmãos. Nós temos agora aí, graças a Deus, Fábrica Vencedor Kids. Então, agora recente, no dia 12 de outubro aí, né? O encargo em toda a terra, foi passado o encargo, todas as igrejas que pudessem sair para pregar o Evangelho, um dia que era 12 de outubro. Né? Várias igrejas saíram em toda a terra, e falando aqui, né, em Itaúna, graças a Deus, né, aqui também os irmãos tiveram experiência. Saíram os pais ali com as crianças, todas as irmãs que servem as crianças. E foi uma experiência vitoriosa. Muitas pessoas que estavam ali admiraram. Né? Nós nunca vimos isso. E principalmente, irmão, ajudando as nossas crianças, né? Restaurando elas, trazendo a cultura, né? De fato, delas serem da família de Deus. Ensinando as crianças, renovando, ajudando elas a orar também pelas pessoas. Obviamente, juntamente com os pais, sempre próximo ali de lado. Então, no dia 12, foi tido uma experiência, e não vai ficar somente nessa experiência. Graças a Deus, que esse encargo é para ir mais avante. Então, o Senhor, Ele está avançando por meio das ferramentas, e usando também as crianças, para propagar o Evangelho, para que as crianças também possam cumprir a sua missão e comissão. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar orando, vocês pais, contamos com a sua colaboração. Apresente-se voluntariamente no exército de Deus. Fomos convocados a lutar. Todos nós fomos convocados, irmãos, para essa missão e comissão. Fomos ungidos pelo Senhor. O Senhor derramou o seu Espírito, nos encheu de poder. Então, sobre as crianças, agora também nós temos, né, os adolescentes. Graças a Deus, hoje, temos uma média de 45 irmãos lá no CEAP, em 7 Lagoas. Eles foram ontem e retornam amanhã após 14 horas. Adolescentes, monitores, eles estão lá desfrutando também mais essa ferramenta que o Senhor tem nos dado, do CEAP. Também temos o Avança Jovem. Jovem, prepara. Jovem, o Senhor te chamou, o Senhor está te convocando. Amanhã às 16h30, na praça lá no Jardim Marinho. Você também foi convocado para o exército de Deus. Para quê? Para proclamar, para falar das virtudes daquele que te chamou da maravilhosa luz. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para pregar o Evangelho a toda a terra, em especial aqui em Itaúna, a missão que o Senhor nos deu. Vamos ser fiéis, irmãos, à porção que o Senhor nos deu aqui em Itaúna. Geograficamente,
A população que tem aqui aproximadamente, arredondando 100 mil pessoas. Deus tem muito povo nessa cidade. Atos capítulo 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Atos 16, versículos 9 e 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então aqui, irmãos, mostra que Paulo teve uma visão. Mas no capítulo 18 também, no capítulo 18, versículo 9 e 10, de Atos ainda, Paulo teve outra visão, olha para vocês verem. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aqui em Itaúna, Deus tem muito povo ainda. Por isso, vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar, irmãos, sendo fiel a essa missão, a essa comissão, seguindo de perto, como Timóteo seguiu o apóstolo. Essas ferramentas que Deus tem trago para nós. Então amanhã, jovens, você está sendo convocado também. E toda a igreja, irmão, todos nós, todos, aqui está incluído, o Senhor chamou todos nós para essa missão e comissão. Então, irmãos, vamos continuar seguindo de perto. Quando a igreja estiver promovendo os encargos, né? Estamos lendo aí o livro, uma orientação da obra, seguir de perto, né? Qual é o nome do livro mesmo? Fugiu? A Hora da Mudança, né? Vamos seguir de perto, irmãos. É um meio. Oração, também é um meio de seguir de perto. O Jave, né? Nós temos uma história aqui, belíssima do Jave, não é? Quem é assinante, quem tem, vamos continuar seguindo de perto. O alimento diário, né? Vai chegar segunda-feira agora, próximo sábado daremos início ao livro de Efésios. Vamos seguir de perto as palavras proféticas. Irmão, o Senhor tem falado para nós muitas vezes, de muitas maneiras. Ó Senhor Jesus, vamos seguir de perto. Voltando para Mateus capítulo 28, deixa eu encerrar, né? Por causa do tempo. Mateus 28. Oh, Senhor Jesus. Também, obviamente, né, irmãos, não vou ler do versículo 1 a 20, não tem como, né, por causa do tempo. Mas aqui então, versículo 1, fala sobre a ressurreição do Senhor, né? Fala, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque se buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia,
e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e como vos digo. Então aqui, irmãos, mostra, né, que o Senhor, como eu disse, por meio da sua morte, graças a Deus que a morte não pôde lográ-lo, não pôde retê-lo, ele ressuscitou. Então aqui mostra, irmão, esse princípio para nós. E voltando a falar, desculpa novamente, quando eu estive lá em Jerusalém, ali no Gólgota, eu também estive aqui nesse sepulcro. Mas quando eu entrei, eu sabia que ele não estava lá, porque ele já havia ressuscitado. Mas eu entrei para ver de fato a história. Jerusalém, a terra, o coração, a cidade que Deus ama, irmão. Era, desde o Antigo Testamento, Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. Embora nós sabemos por meio de tudo que aconteceu, os templos ter sido derrubados, Jerusalém ali destruída em todos os aspectos. Mas graças a Deus, irmãos, hoje o Senhor está nos dando essa experiência, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui em Mateus 28 também fala que essas mulheres seguiam de perto. Vamos continuar, irmãos, seguindo de perto ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia nesses últimos dias. No final dos tempos. Vamos, irmão, advertência para nós, Mateus 24, 12, né, que o amor de muitos se esfriariam. Vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia para restaurar o nosso amor. Ó Senhor Jesus, irmão, continuar vigiando e orando, porque o Senhor está voltando. Então aqui, irmãos, mostra sobre a ressurreição do Senhor, do versículo 11 até o 15, fala que os guardas ali foram subornados, ofereceram dinheiro para falar que Jesus não tinha ressuscitado, mas nós sabemos, irmão, que por meio da palavra, nós cremos, por meio da palavra de Deus. O Senhor ressuscitou. E o Senhor, então aqui do versículo 18 a 20, eu gostaria de encerrar aqui com os irmãos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Então, irmãos, ungidos para realizar uma missão. Você foi ungido. A responsabilidade não é apenas da liderança da igreja. O Senhor confiou a você. O Senhor te deu uma missão. O Senhor te deu uma comissão. Ide e pregai o Evangelho. Irmãos, nessa noite, que o Senhor possa restaurar também o amor pelas almas perdidas. Vamos colocar diante do Senhor: Senhor, queime em mim. Senhor, me dá graça, Senhor, para me pregar o Evangelho. Vimos, irmão, aquela ferramenta, posso orar por você? Irmão, vamos continuar salvando as pessoas e trazendo para a vida da igreja, para ser cuidada. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, termina com a pregação do Evangelho. Mas o Evangelho de João, capítulo 21, termina o Senhor falando para Pedro, do 15 ao 17, tu me amas? Nessa noite, irmão, o Senhor está fazendo essa pergunta para nós. Tu me amas? Continua pregando o Evangelho. Tu me amas? Apacenta. Tu me amas? Então, irmão, que o Senhor possa nos conceder graça e misericórdia para sermos fiéis e ensinar as pessoas. Quando pregar o Evangelho, vamos introduzir elas para dentro do corpo de Cristo, batizando. E ao ser batizada, embora ela foi salva, né?
Não li por causa do tempo, Romanos 8, né, de 16 ao 18, ele fala de ser filhos, né, maduros, herdeiros de Deus. A importância, irmão, de nós tornarmos filhos maduros. Então, uma vez que nós pregamos o Evangelho para as pessoas, ela creu, né, no Evangelho da graça, mas é a função da igreja, é a missão e a comissão, anunciar o Evangelho do Reino, levando as pessoas a crescerem em vida. De que maneira? Ensinando elas a guardar todas as coisas. Que o Senhor, né, dentro de Mateus 24, 45 a 47, também não vou ler por causa do tempo, que quando o Senhor voltar, irmãos, possa nos achar fazendo assim, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas. Deus te ungiu, Deus te separou, Deus te chamou para essa missão e comissão. E vamos continuar seguindo o Senhor de perto, amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Gostaria de estar orando, né? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nosso coração de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por meio de nós. Obrigado, Senhor, o Senhor ter nos ungido, o Senhor ter também nos chamado, Senhor, para cumprir uma missão e uma comissão, pregar o Evangelho da graça e do reino, levar salvação para todas as pessoas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada um que está aqui presente, e também cada um que vai estar ouvindo essa palavra, vendo essa transmissão. O Senhor como o Espírito, Senhor Jesus, o Senhor por meio da sua morte e da sua ressurreição, o Senhor se tornou o Espírito que dá a vida. E hoje, por meio do seu Espírito, visita cada pessoa agora, Senhor, aonde quer que ela se encontra. Vá até o leito dela, vai até a sua casa. O Senhor continua salvando. E nós ministramos a sua vida e a sua bênção em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor.